Graça e paz, amados. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho das Sagradas Escrituras que está aqui no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 10. Amém? Leamos. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Dessa forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade e não poucos homens gregos. Amados, essa passagem, essa mensagem é bastante interessante. Antes de eu expor aqui o contexto, dessa palavra, eu quero lembrá-los de que eu tenho aqui, também no meu canal, um estudo que é um dos meus primeiros estudos. Se eu não me engano, é o segundo até. Foi o meu segundo vídeo, em que eu falo sobre a verdade. O que é a verdade? Se eu não me engano, inclusive, eu titulei isso também, o que é a verdade? E que está baseado naquela passagem que Jesus é inquirido por Pilatos, por Pôncio Pilatos, acerca da verdade. E aí, nesse vídeo, eu discuto ali essa questão da relativização que se faz da palavra de Deus. Quanto querem relativizar a verdade. A verdade não é relativa, existe a verdade. Ponto. E a partir desse questionamento, desta fala de Pilatos, a gente ali desenvolve uma conversa. Então, peço a vocês também que, quem ainda não assistiu esse vídeo, que possa estar assistindo, um vídeo de mais de 2 anos atrás, que foi um dos meus primeiros, mas vale a pena porque hoje eu vou falar de algo parecido, contudo seguindo um caminho diferente. Nessa passagem aqui que nós lemos, e qual é o contexto desta passagem? Aqui é a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo está na sua segunda viagem missionária, momento em que ele e Barnabé já haviam se separado, Então ele está aqui caminhando, tendo Silas consigo, E nessa segunda viagem missionária, Paulo sofre muitas perseguições por parte dos judeus, convertidos, enfim, por conta dos judaizantes. E Paulo sofre muita oposição, muita hostilidade. E nós vemos que ele é chamado pelo Espírito Santo para ir pregar na Macedônia, e ele se aplica porque, independente das hostilidades que sofria, independente de qualquer coisa, Paulo era obstinado, era decidido, era focado em fazer a obra do Senhor. E a gente vê que anterior a ele chegar em Bereia, ele passa por Tessalônica, onde também é hostilizado, até que ele vai para Bereia. E chegando ali em Bereia, a postura dos judeus é outra, que foi esse texto que nós acabamos de ler. Ali as pessoas, elas dão ouvidos àquilo que Paulo fala, eles estudam a palavra, procuram saber, procuram entender se aquilo que Paulo estava falando tinha sustentação na lei, nas escrituras, e eles ouvem, eles atentam ao que Paulo está falando. Então, o que é isso? Isso não é uma resistência, muito pelo contrário, isto é um ato de sabedoria, e é isto que é fundamental para os dias de hoje. E por que fundamental para os dias de hoje? Por 2 razões básicas. Hoje nos falta escuta. Pelo contexto em que vivemos em nossa sociedade nos dias de hoje, temos uma alma extremamente barulhenta, portanto pouco sensível e afeta a ouvir. Quando a palavra de Deus é dita, já há em nós uma oposição que é ansiedade, que é o barulho, que é a falta de escuta que há em nossa alma. Precisamos aprender a ouvir. O exercício fundamental nos dias de hoje é a prática da escuta. É nos calarmos, é nos permitirmos ouvir o que é dito, sem preconceito, sem julgamentos. Ouvir com atenção. E em tendo ouvido com atenção, com escuta qualificada, aí
então buscarmos nas Sagradas Escrituras a base, a harmonia, a coerência, a fundamentação daquilo que foi dito. Aí buscarmos nas Escrituras. Como os judeus aqui em Berea fizeram. Ouviam o que Paulo falava e iam examinar nas Escrituras se aquilo que ele estava falando era condizente com o que a Escritura dizia. É essa a postura. Então, o primeiro passo para que isso se dê é a escuta. Precisamos aprender a ouvir e para isso precisamos aprender a controlar a nossa ansiedade, a nossa dispersão, que também é outro fator que por demais dificulta essa escuta. A ansiedade e a dispersão. Somos dispersos. Quantas vezes, durante um estudo, uma pregação da palavra de Deus, estamos dispersos, nossa mente vaga. Isto é um fenômeno dos dias que vivemos. Dias em que estamos conectados com muitas coisas. Dias em que se tornou motivo de orgulho até dizer que conseguimos fazer 2, 3, 4, 5, 6, uma dúzia de coisas ao mesmo tempo. Isso tem um preço, que é não fazermos de fato nada com a atenção devida, com a profundidade necessária. Precisamos aprender a focar, a ter foco, a nos concentrarmos em algo, em um assunto, em um item, em uma questão, naquilo que está sendo dito. Pararmos tudo, nos aquietarmos nossa alma e ouvirmos silenciosamente, com aquele silêncio não só externo, mas interno também, ouvirmos o que está sendo dito. O exercício da escuta, e eu estou aqui colocando em especial e aplicando isso, a escuta da palavra de Deus é de fundamental importância. Vivemos numa sociedade barulhenta, agitada, e essa agitação, todo este barulho externo também tem um viés interno. Estamos e somos barulhentos por dentro também. Nossa alma tem fervilhado, nossa alma tem estado inquieta, nossa alma tem estado dispersa. Precisamos exercitar essa escuta qualificada. Precisamos nos calar diante da palavra de Deus, ouvir esta palavra e, como fizeram os bereanos, após ter ouvido, examinarmos nas Escrituras. Então, nos dias de hoje isso é fundamental. Haja visto a ocorrência de um outro fenômeno que também vale muito ser colocado aqui, que são as fake news. Que é o fato da mentira, hoje mais que nunca, ser veiculada como verdade. E uma tendência que temos também de qualquer informação que ouvirmos tomarmos como verdade. Qualquer informação que ouvirmos tomarmos como verdade, sem fazer uma avaliação, sem procurarmos checar. E vivemos época em que as pessoas pregam sofismas, as pessoas falam mentiras como se fossem verdade. E até provar contrário, aceitamos aquelas mentiras como verdade. Nesse cenário também, diante desta época em que vivemos, de fake news, de mentiras, de mensagens mentirosas, e aqui eu não estou me referindo apenas à questão da palavra de Deus, mas é inegável que isto vai repercutir dentro das igrejas, na pregação da palavra de Deus, porque quantas vezes aquilo que é dito de púlpito não tem sustentação bíblica. Aquilo que é dito de púlpito não passa nem por perto das Sagradas Escrituras. Esta é mais uma razão também para exercitarmos essa escuta qualificada e buscarmos a fundamentação nas Sagradas Escrituras. Isto é de fundamental importância. Por isso que eu pedi a vocês para também levarem em consideração esse vídeo que eu fiz há pouco mais de 2 anos, porque ali eu estou falando da questão da verdade.
né? Ser a palavra de Deus a verdade, e essa verdade não é relativa. Aqui eu estou falando da importância, da necessidade, primeiro, de aprendermos a ouvir, porque precisamos ouvir esta palavra. E para isso precisamos vencer a nossa ansiedade gerada por conta dessa sociedade acelerada e de nós termos uma mente que parece um caleidoscópio voltada para tudo, e da nossa dificuldade hoje em dia de focarmos. Esse déficit de atenção, essa dispersão, precisamos atentar a isso. E o outro fator é essa questão das mentiras serem veiculadas como verdade. Das mentiras terem se tornado um meio de comunicação comum. No meio jornalístico, televisivo, seja onde for, quantas e quantas informações nas mídias, né, na internet, enfim, quantas e quantas informações que ali são colocadas e mentirosas, sensacionalistas, algumas inclusive trazendo sérios danos, causando inclusive mortes. Sério, seríssimo esse fenômeno que vivemos hoje, né? Do fake. Então a gente também precisa atentar, porque como eu já falei, insisto e repito, isto também tem um viés dentro das igrejas. Infelizmente, é um aspecto também do mundo que já nos contaminou. Mais uma razão para adotarmos com seriedade, com veemência, esta postura dos judeus de Bereia. Ouvirmos e examinarmos as Escrituras. É assim. Quem está comprometido com a verdade, seja um pregador, seja um mestre, enfim, não tem a menor preocupação, questão em receber essa palavra, porque com certeza faz questão mesmo que a sua pregação, o seu ensino seja avaliado, seja relacionado, seja levado à observância da palavra de Deus, porque é isso que temos que ensinar e é isso que temos que pregar, a palavra de Deus tão somente. Somos canais nas mãos do Senhor, quando ensinamos ou quando pregamos, somos canais para anunciarmos a sua palavra. A verdade está na palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. A verdade que salva, que cura, que liberta é a palavra de Deus. Então, ela deve ser avaliada, né, por si só. É nas Sagradas Escrituras. E não tem outro meio para você buscar também avaliar uma pregação ou ensino, senão nas Sagradas Escrituras, senão na palavra de Deus, porque essa que é a fonte de toda a verdade. Então, adotemos, amados, essa postura. Sigamos o exemplo dos judeus de Bereia. Precisamos ouvir, precisamos ter uma escuta qualificada. E após ter ouvido, precisamos buscar a fundamentação, verificar a fundamentação daquilo que foi dito, daquilo que foi pregado ou foi ensinado. E em reconhecendo que aquilo tem a fundamentação na palavra de Deus, recebermos com mansidão esta palavra. Como está escrito, recebei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sigamos este passo. Porque essa é a palavra que, quando devidamente ensinada ou pregada, mudará a sua vida. Esta é a palavra que opera milagres, que opera maravilhas, por meio da ação do Espírito Santo. Amém? Bom, peço a todos que deixem de dar o seu like, que ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar uma mensagem você seja notificado, que você possa compartilhar, né? Inscrever-se no canal, né? E compartilhar essa palavra. Amém? Você é um canal de bênção. Seja, pois, o meu cooperador, como eu busco ser de Cristo. Amém? Graça e paz.